Boa noite a todos. Feliz sábado a todos vocês. Irmão, que a paz de Jesus Cristo esteja em cada coração e que a gente seja bem-vindo na casa do nosso Deus. Amém? Irmão, abrem a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Eu acho que dá para vocês ouvirem nesse microfone. Eu acho que Romanos, capítulo 15 e o versículo 14 em diante. Ao você abrir suas Bíblias, feche seus olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, abrir a Tua palavra, te imploramos, Senhor, neste momento, o poder do Teu Santo Espírito. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos motiva para que em meio, Senhor, a este mundo que estamos vivendo, o Senhor se faça presente no nosso meio. Pai poderoso, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem provido saúde, bênçãos, cuidado. E nós, como teus filhos, não temos palavra para te agradecer. Mas que o Senhor, através das tuas palavras, conforte os nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele fez algumas viagens missionárias e no livro de Romanos a gente vê um pouquinho do ministério de Paulo ao povo gentil. E no versículo 14 em diante diz assim, de Romanos capítulo 15, verso 14 diz: Eu da minha parte, irmão meus, estou persuadido ao vosso respeito que vós já está cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. Verso 15: Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vós trazer outra vez isto à memória por causa da graça que por Deus me foi dada, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja aceitado o gentio como oferta santificada pelo Espírito Santo. 17: Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obra. 19: Pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houveram sido nomeados, para não edificar sobre fundamentos alheios, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram atenderão. 22: Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora não tenho mais o que me detenha nesta região, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Eu farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós se encaminhando para lá, depois de ter gozado um pouco das vossas companhias. 25: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia levantar uma oferta fraternal para os pobres,
dentre os santos que estão em Jerusalém. Amém? Irmão, a gente vê um pouco do relato da vida de Paulo. Paulo foi comissionado como apóstolo, como discípulo de Cristo, para levar o evangelho aos gentios, que inclusive somos nós, não é assim? E Paulo aqui, irmão, ele tem relatado um pouquinho do seu ministério. E Paulo, quando viajou para algum desses lugares, o povo da Macedônia ajuntaram ali uma certa quantidade de oferta, de ajuda para os santos de Jerusalém. E eu, irmão, meditando nessa revista que a gente temos no dia 26 de março, que foi o último sábado, eu achei muito interessante o relato dessa lição. E aqui no versículo 15, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 de Romanos, diz assim: porque pareceu bem a Macedônia, a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. E o título na lição no dia 26 de março é a justiça e a caridade. E é interessante, irmão, que a gente vê que na época de Cristo existia muita gente que necessitava. E Cristo Jesus, ele sempre advertiu desde o passado, do Antigo Testamento, sobre a questão dos pobres. Não é assim? Porque naquela ocasião, quando Jesus estava ali, na ceia na casa de Simão, que Maria Madalena quebrou aquele vaso de alabastro, Judas disse: isso aí poderia ter vendido por 300 denários e dado o quê? Aos pobres, não foi assim? Só que Jesus disse: ela fez isso já para o meu sepultamento. A mim vocês nem sempre vai ter, mas aos pobres sempre vocês vão ter convosco, não é assim? E eu pergunto, da época de Cristo até hoje, só existe gente rica ou não? Todo tipo. Então se cumpriu o que Jesus falou, que sempre teria o quê? Pobre no nosso meio. E aqui, irmão, diz assim: nós não temos na antiguidade registro de um esforço coletivo de caridade. A bondade desinteressada era estranha ao povo antigo. De tão incomum que era tal tipo de procedimento, esse foi um dos fatores pelos quais os cristãos eram denunciados no Império Romano. Em uma carta endereçada a Arcácia, o imperador Juliano escreveu: os ímpios galileus alimentam, além dos seus pobres, também os nossos. Os nossos, porém, evidentemente, carecem de nossa assistência. Mais tarde, a fim de ganhar popularidade, o imperador tentou implementar um programa de caridade à semelhança do que era praticado pelos cristãos, mas não obteve sucesso. A caridade cristã não poderia ser reproduzida em um espírito transformador. Irmão, muitas pessoas às vezes fazem caridade para se exaltar, para se gloriar, para se amostrar. Tem um ditado que diz, né? Dê com a direita ou para que a esquerda não veja. A Bíblia diz: quando você der esmola, não sai tocando trombeta, não sai dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei isso. Mas a gente, quando der esmola, irmão, a gente temos que pedir para que Deus veja
para que não seja que a gente esteja fazendo só para nos amostrar. E aqui você viu, esse imperador, ele tentou fazer isso, implementar um programa de caridade, só que para você ver, disse que ele não obteve o quê? Tanto sucesso, porque muitas vezes, irmão, as pessoas querem fazer algo para que outras pessoas vejam. Se você está fazendo de coração e Deus está vendo isso, continue. Mas se muitas vezes a gente quer fazer, mas para querer ganhar nome ou para querer sair divulgando, a gente temos que ter cuidado. E Paulo aqui, ele sabia que em Jerusalém existia muita gente passando necessidade, e o povo da Macedônia, eles conseguiram levantar uma oferta. A Bíblia não relata aqui qual foi a quantidade, mas eu creio que Paulo ficou satisfeito, porque sabia que o pouco ali que eles tinham arrecadado, muitas pessoas agora iam ser suprido do que? Do seu alimento. E voltando para cá, irmão, diz assim: a reforma potencializou os ideais de caridade, desinstitucionalizando-a no paradigma católico romano. A caridade era majoritariamente feita por monges ou pessoas ligadas às igrejas, com a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Os fiéis protestantes foram responsabilizados individualmente, e isso fez com que muitas pessoas pudessem ser atingidas pela compaixão. Um teólogo anglicano destacou em 1588 que as igrejas calvinistas de refugiados em Londres foram capazes de fazer tanto bem que nenhum de seus pobres foi visto nas ruas mendigando. Irmão, isso aqui é um trabalho cristão. Vocês viram que as pessoas podem fazer caridade, podem fazer doações, mas aqui na época de 1588, os calvinistas, eles fizeram tanto bem, eles fizeram tanta caridade, que na igreja na cidade de Londres, não existia um sequer mendigando. Irmão, eu creio que se nós for trazer para os nossos dias atuais, o que tem de gente, irmão, que está passando necessidade, o que tem de gente que está passando fome, o que tem de gente que não tem o que comer. Às vezes, claro que nós sabemos que até para nós cristãos as coisas não estão fáceis, né, irmão? A gente estamos vendo que alguns dias atrás, quando o irmão Expedito morava lá na Balança, eu disse: irmão, tá vindo bênção de todos os lados. Eu não sei se até o irmão lembra. Eu disse: está sendo tantas bênçãos que eu estou até às vezes meio desconfiado. E agora eu estou vendo as dificuldades. Por quê? Irmão, porque Deus às vezes permite as coisas, não porque Deus não possa conceder, mas muitas vezes Deus retém para ver até onde a nossa fé vai, para ver até onde a gente está disposto, porque a gente sabe que Deus, Ele nos concedeu bênção para que nós, através das nossas vidas, a gente pudesse abençoar pessoas aí fora, pessoas ao nosso redor, pessoas que estão necessitadas. E eu creio, irmão, que se todos nós
seguisse esse exemplo, se cada igreja aqui de São Bento do Una fizesse isso pelos pobres, eu creio que não teria tanta gente hoje passando necessidade. Mas a gente vê, irmão, que tem muita gente aí que tem e retém e segura. Tem muita gente que poderia estar ajudando mais. É aonde a gente vê que ajuda mesmo. Aqui, o povo de Macedônia, na Acaias, eles juntaram o que puderam. E Paulo ficou feliz porque a ajuda dele era para aquele povo de Jerusalém. Eu creio, irmão, que aqui talvez foi a última viagem de Paulo a Roma ou a Jerusalém. E depois dessa ida lá, aí Paulo já foi preso. Paulo ali já foi torturado e Paulo ali não teve mais o privilégio agora de sair fazendo viagem missionária, porque de lá ele já foi para Roma e ficou 2 anos preso em Roma, e dali ele fez o quê? Depois ele foi executado. E voltando para cá, diz assim: ainda hoje, mesmo vivendo em um contexto extremamente secularizado, as igrejas dos Estados Unidos estão juntamente com a sinagoga no topo da lista das 24 principais organizações que melhoram a vida urbana através de seu programa extensivo de caridade. Irmão, quantas pessoas fazem, quantas pessoas ajudam, e você vê até nos Estados Unidos, eles estão unidos, o Estado com a sinagoga. Claro, irmão, quando o Estado ele entra em questão de religião, aí a pessoa não deve se unir. Que nem o nosso irmão Zusa, ele se desligou porque ele achou que, como a nossa igreja está unido com todas as igrejas em questão de liberdade religiosa, isso não é errado, porque ele achou que nós já estávamos unidos em questão de quê? De comunismo. E aqui, quando o Estado ele se une com a sinagoga, com a igreja, em questão de organizações para ajudar, isso não é errado. Por quê? Claro que a gente sabe que a liberdade ela vai acabar. Vai chegar um momento que nós não teremos mais oportunidade de sair por aí. Vocês viram esses decretos que nós já estamos vendo os governos colocando, é símbolo do que está para chegar, né? Então, você viu, até as igrejas não puderam mais abrir devido à pandemia, e tudo isso já é um meio para a chegada da nova ordem mundial, né? Então, a gente está vendo que quando a igreja ela se une com o Estado para ajudar, fazer organização, para fazer caridade, irmão, isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Agora, quando a gente vê ela desviando para a direita ou para a esquerda, ou tentando impor a nossa fé, aí a Bíblia diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eu, irmão, para a gente concluir, nessas perguntinhas me chamaram muita atenção, que diz o seguinte: numa escala de 0 a 10, que nota você daria para a ação solidária da sua igreja, tanto em quantidade quanto em qualidade? Se nós fosse colocar uma numeração de 0 a 10, o que a nossa igreja em São Bento do Una está fazendo para ajudar
as pessoas necessitadas. Que nota você daria mais ou menos? De 0 a 10, o que você acha? O que nós estamos fazendo? É no sentido local ou mundial? Local. Irmão, claro que se nós for olhar bem para a nossa igreja, nós estamos meio parados, não é assim? Claro que nós estamos deixando a desejar, porque o mesmo pouco que nós temos, nós podemos. Esse dia aí, a gente vê algumas pessoas, eu mesmo botei no grupo, a irmã botou no grupo, de pessoas necessitadas, né? E nós, como os filhos de Deus, nós precisamos fazer um pouco. Claro que não temos condição de todo mês talvez dar uma cesta básica, mas se cada um suprir um pouco, ajudar no que pode, outras pessoas podem ser abençoadas. E aqui, irmão, na segunda vem o seguinte: nessa mesma escala, que nota você daria a si mesmo em termos de solidariedade? Se eu agora deixasse a igreja de lado e tomasse a numeração para mim, de 0 a 10, em qual escala eu chegaria em questão de estar ajudando o próximo? Com certeza, irmão. Com certeza, graças a Deus, no que eu posso, sempre que as pessoas passam pedindo, no pouco eu ajudo. Passando, pedindo ajuda. Isso aí assim também não conta. Né? Só conta quando você sai Para levar. Assim, porque o que a gente diz? Dá a quem te pede os votos das portas. Então, quer dizer, se alguém passa na minha casa e pedir, aí eu vou usar a parte de 0,8. Com certeza. Tudo isso, irmão, fica para a gente pensar que cada um de nós, né, é como a própria Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, né? Cada um de nós precisamos examinar, e naquilo que a gente está em falta, a gente precisa começar a praticar, a colocar em prática, para que outras pessoas também, porque claro que numa época dessa, se você for levar o evangelho para alguém que está necessitado, não vai adiantar, porque as pessoas, claro que querem sim um alimento espiritual, mas tem tanta gente precisando do material, tem tanta gente necessitada do pão cotidiano, e aí a gente precisamos fazer um pouco para que outras pessoas, né, sejam beneficiadas. E para concluir, irmão, diz assim: faça uma lista de 5 coisas que você pode fazer para ser uma pessoa mais solidária e compassiva. Claro que nós possamos examinar e, através da nossa vida, beneficiar pelo menos 5 pessoas que estão necessitadas. A Igreja de Jesus tem sido, no decorrer do século, um modelo de compaixão e de auxílio aos necessitados. E a carta aos Romanos traz em sua mensagem de justiça pela fé a caridade como algo notável. Como disse John James Kennedy: tire Jesus Cristo de cena e não existiria Madre Teresa. Tá vendo? Se a gente tirar Jesus de cena, quem é que vai ficar? Sem mim, nada Podeis fazer, né? Então a gente vê que Jesus não está mais aqui em pessoa, mas quem é que está aqui hoje? A igreja, né? E a igreja é que tem que demonstrar esse amor de Cristo às pessoas lá fora. E para terminar, irmão, diz assim: durante todo um trimestre acompanhamos como essa pequena carta
de 16 capítulos influenciou o mundo nas mais diversas esferas sociais. O valor desta epístola foi sintetizado nas palavras de Gordon Fee, quando disse que ela é o mais influente livro na história do cristianismo, talvez na história da civilização ocidental. A carta aos Romanos mudou o mundo, mas a pergunta que não quer calar é esta: a altura. E ela também mudou você? Né? A gente vê que Paulo escreveu 16 capítulos e esses 16 de Romanos está localizado em ajuda àqueles que tanto necessitam. Então a pergunta não é se a carta mudou o mundo, é se ela mudou a mim, se ela mudou você. Irmão, Deus com certeza Ele quer fazer de nós um instrumento. Deus quer, através da nossa vida, salvar muitas pessoas. E nós, pelo pouco que Deus tem concedido, Ele quer conceder que outras pessoas também alcancem o reino do céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda cada dia essa esperança de que nós como cristãos, como igreja, possamos fazer a nossa parte. Não podemos alcançar essa cidade toda, mas a gente alcançar uma família por mês, já será 12 famílias por ano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda cada dia força para continuar neste caminho, nesse ministério, até Ele voltar neste mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, bendito eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque nesta manhã, através da tua palavra, o Senhor tem nos concedido lições para o nosso cotidiano. Pai Santo, ainda no teu santo nome, queremos colocar a nossa vida em tuas mãos e te pedir, Senhor Deus, se em alguma área da nossa vida nós estamos falhando, que o Senhor nos ajude, abra nossos olhos para acordar para a realidade. Sabemos, Senhor, que o Senhor está voltando e a tua palavra nos diz que naquele dia o Senhor vai perguntar: quando fizeste a um destes meus pequenininhos, a mim o fizeste. E muitos vão de dizer: quando foi que fizemos? E o Senhor responderá: quando deste, quando compartilhaste um pouco com o necessitado, com o faminto, com o nu e com o que estava preso, com o que estava doente. E nós, Senhor, queremos colocar a nossa vida mais uma vez perante o trono da graça, e que o Senhor use como instrumento em tuas santas mãos, e que nós, como teus filhos, possamos ser luz neste mundo, Senhor, que perece em breve. Pai poderoso, eu sei, ó Pai, que nós se negligenciamos esta área, nos perdoa e nos ajude, ó Deus, a cada dia brilhar neste mundo, para que outras pessoas alcancem o reino da glória. Pai Santo, eu coloco mais uma vez a vida da tua serva, da mãe do irmão Valdivan, nas tuas santas mãos. E Senhor, seja com ela neste momento. O Senhor é os médicos dos médicos. A Bíblia diz que para ti não tem nada impossível, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que a vida dela, Senhor, seja restaurada, e que o Senhor, ó Deus, atenda cada pedido, cada agradecimento que foi feito hoje, e que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Leva-nos em paz, prepare e nos traz amanhã, se for da tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe.